Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam para a gente que, pela fé, os líderes do povo e os profetas praticaram a justiça e foram porta-vozes de Deus. Pelo seu poder, Jesus destrói o mal que escraviza e desumaniza. Então, que esta Eucaristia possa nos ajudar, a ser promotores da dignidade humana. Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 40. Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 40. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, essa primeira leitura, fala pra gente, sobre a importância, o autor da carta aos Hebreus, ele fala pra gente, Paulo, fala, porque não teria tempo de falar, em detalhes sobre as gerações subsequentes, Ele apresenta, de forma resumida, o destino dos heróis na fé e também e dos santos e santas, de Deus, que eram os seus sucessores, Então, ele fala justamente sobre os exemplos da fé, tirados do Antigo Testamento, e fala também, sobre a importância, de realmente termos fé, de darmos testemunho de Cristo, Ele que é a concretização do projeto salvífico de Deus. Então, que nós possamos sempre cada vez mais acolher esse projeto na nossa vida, acolher essa missão de levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando ao monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos,
e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e a seca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vá para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, a cura, né, desse homem, né, um endemoniado gadareno, né, que ele estava cheio de, estava repleto de endemoniados, né, repleto de demônios por ele, né, em volta dele. E aí Jesus perguntou, né, conversando com os demônios, né, ele perguntou: qual é o seu nome? E aí ele responde: Legião, porque nós somos muitos. E aí Jesus rogou para que eles saíssem daquele homem, né, só que eles não queriam sair. Aí depois veio uma manada de porcos, né, e aí eles pediram: manda-nos para aquela manada. E aí Jesus ordenou, né, que os demônios saíssem daquela manada, saíssem daquele homem e fossem para a manada. E aí, né, quando eles foram para a manada de porcos, caiu no despenhadeiro, né, e aí acabaram caindo no precipício. E aí depois, né, eles foram ver, depois as pessoas, a multidão foi ver o homem já sem os demônios, já lúcido, com juízo, né, bem vestido. E aí as pessoas creram, né, creram nesse grande gesto que Jesus fez, né, de tirar o demônio de dentro daquele homem, né. Aquele homem finalmente poderia viver em paz agora, né. Ele até pediu para Jesus para que ele seguisse ele. Só que aí Jesus falou que não: olha, volte para sua casa, volte para os seus e diga para eles, diga para o seu povo ali as maravilhas que foram feitas as maravilhas que o Senhor te fez, né? E como teve misericórdia de ti. E aí ele foi, né? Voltou para sua casa, para sua terra, né? Para os seus familiares, e aí começou a anunciar em Decápolis as grandes coisas que Jesus fez na vida dele, né? E aí todos se maravilhavam, todos se maravilharam. Então, essas maravilhas que Jesus fez na vida desse homem, ele também faz na nossa vida quando nós temos um encontro com Cristo. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas maravilhas que ele sempre faz por nós, tá certo? Então, que nós possamos anunciar sempre isso a todos, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.